Então, neste vídeo aqui eu vou falar sobre os ideais, tá? Que são subconjuntos especiais dos anéis. E a gente vai usar eles para falar de anéis quocientes, por exemplo, tá? Também os ideais, eles têm uma... A gente pode pensar como sendo uma generalização de conjuntos múltiplos de um elemento. Isso fica mais claro quando a gente fala de ideais gerados, que vai ser assunto para um próximo vídeo. Então, vou tomar aqui um anel A, tá? Um subconjunto I do A, né? Um subconjunto não vazio, ele vai ser chamado ideal à esquerda de A, para quaisquer parzinhos, né? X e Y em I, em um elemento em A, a gente tem o seguinte, né? X menos Y pertence a I, e 2, a gente tem aqui que A vezes X pertence a I. A multiplicação aqui é à esquerda, tá? Então, basicamente, esse primeiro item aqui diz que o ideal ele é um subgrupo do anel, tá? E aqui ele é fechado aqui com multiplicação à esquerda do anel, né? Então, percebe aqui que é uma condição mais forte do que ser subanel, né? Porque quando a gente pega dois elementos de um subconjunto e ele é fechado na multiplicação, por exemplo, né? Na adição e na multiplicação, a gente tem que é um subanel. Mas aqui a gente pega um elemento externo ao conjunto, né? Ou seja, do conjunto todo, multiplica pela esquerda e ele pertence ao conjuntinho aqui. Então isso é definição de ideal à esquerda. Você já pode imaginar que a definição de ideal à direita é inteiramente análoga. O que muda aqui é a multiplicação que aqui vem pela direita, tá? Então quando a gente está pegando anéis que não são comutativos, pode acontecer de um ideal ser ideal à esquerda, mas não ser à direita e vice-versa, tá? Mas no caso particular em que o ideal é tanto um ideal à direita quanto à esquerda, a gente vai dizer que ele é um ideal bilateral de A, ou mais comumente que a gente vai dizer que é só ideal, tá? Essa é uma situação que quando o anel é comutativo, então não importa se você faz A vezes X ou X vezes A, vai dar na mesma, né? Então, num anel comutativo, todo ideal à esquerda é à direita e vice-versa, ou seja, todo ideal vai ser bilateral. Tá? Então vamos a um exemplo, alguns exemplos, né? Em todo anel, você tem dois ideais que a gente chama de ideais triviais, tá? É o ideal que só contém o elemento neutro e o ideal que é o próprio anel. Ambos satisfazem aquelas condições, né? E eles são ideais bilaterais, tá? Porque 0 vezes alguma coisa sempre dá 0 e alguma coisa vezes 0 sempre dá 0, né? Então tem essa bilateralidade aqui. Então são ideais triviais. Os ideais, tá? Aqui uma definição extra aqui, né? Eu tenho um ideal que ele é diferente do zero e diferente do anel todo, eu vou chamar ele ideal próprio, tá? Ou à esquerda ou à direita, mas ele recebe esse adjetivo aqui de próprio, por ele não ser trivial, tá? Vamos pegar um exemplo aqui num anel que a gente sabe que não é comutativo, que é o anel das matrizes 2×2. Considero o conjunto I das matrizes cuja segunda coluna é nula, tá? Isso é um ideal à esquerda, tá? E aqui a gente tem um outro conjunto, que é o conjunto cuja segunda linha é nula, vai ser um ideal à direita. Então a gente vai só checar aqui de fato, tá? Então a gente está fazendo o exemplo 2. Eu vou olhar aqui para o conjunto I, tá? Então I é ideal à esquerda. O que eu vou fazer? Eu vou pegar dois elementos em I, então são duas matrizes em I, vou chamar aqui a matriz, vou evitar a letra A, né? Vamos chamar aqui matriz 1. Vou aqui falar que ele tem, então aqui está o A, e A1 e C1 aqui 0, 0. E vou pegar uma outra matriz, a matriz 2, A2, C2, 0, 0, né? São matrizes que estão em I. E vou pegar um elemento qualquer aqui do conjunto M2R. Seria uma matriz M aqui de
x, y, z, w, né? Elas têm as 4 entradas reais. Então, quando eu multiplico, a gente tem que checar os dois itens, né, de definição de ideal. Os dois itens são, lembrando aqui, os dois itens são esse aqui. Que esse conjunto, né, primeiro que o conjunto é diferente do vazio, depois que ele é fechado aqui com a subtração, depois que vale essa multiplicação. Se eu estou falando à esquerda, eu testo a esquerda. Se eu estou falando à direita, eu testo a direita. Então, que os conjuntos aqui são diferentes de vazios, por definição, aqui a gente já consegue ver, né? Então, a gente tem aqui conjunto diferente de vazio. Vamos fazer o item I, né? Se eu faço M1 menos M2, é a diferença dessas matrizes, eu vou obter A1 menos A2, C1 menos C2, 0, 0, e isso aqui de fato é um elemento em I. Agora vamos verificar a multiplicação, né? Se eu estou aqui na multiplicação, e eu pego M vezes uma matriz do I, por exemplo, esse aqui vai pela esquerda, né? Aqui é M vezes M1, que é x, y, z, w. Multiplico aqui A1, C1, 0, 0. Eu vou obter o seguinte, x A1 mais y C1. Aqui vai ser 0. Depois aqui vai ficar z A1 mais w A1 C1. E aqui vai ser 0. Isso aqui, de fato, é um elemento em I, porque a segunda coluna é nula. Então, a gente conclui aqui que o I é ideal à esquerda. Agora, você pode ficar curioso querendo saber se ele é ideal à direita, né? Então, testando aqui se é ideal à direita, né? Vou fazer um teste aqui. A gente vai fazer o contrário aqui. Vou fazer M1 vezes M. Tá? Ou seja, eu vou multiplicar um elemento do I pela esquerda. Aqui há um C1, 0, 0, vezes esse elemento aqui, x, y, zw. Veja só o que a gente vai obter. A gente vai ter A1x, aqui vai ficar A1y, aqui vai ficar C1x e aqui vai ficar C1w. Então você percebe que se a gente escolher elementos não nulos, né? Se eu pegar A1 e Y e C1 e W diferentes de 0, isso aqui não vai pertencer a I em geral, né? Não pertence a I em geral. Porque nem sempre isso aqui essa segunda coluna vai ficar 0. Então não é ideal à direita. Então eu peço para vocês agora em verificar o ideal J, que, né, que o conjunto J é um ideal à direita, mas não à esquerda, tudo bem? Então vamos prosseguir com os nossos exemplos. Aqui um exemplo de um conjunto que não é ideal, né? A gente tem aqui o conjunto dos inteiros e ele não é ideal do conjunto dos racionais. Basta dar um exemplo. Por exemplo, se você pegar o número 3, né? Você pega esse número x como sendo 3 e esse número é um inteiro. Se você pegar um número y que pertence aos racionais, por exemplo, meio, ele pertence aos racionais. Se você multiplicar x vezes y, você vai, ou y vezes x, né, faz, isso vai dar 3 meios. E isso pertence aos racionais. Mas 3 meios não pertence aos inteiros. Então você está multiplicando um número inteiro vezes um número racional, pode ser que não dá inteiro, né? Então o z não pode ser ideal, porque o z absorve essas multiplicações ou pela esquerda ou pela direita, né? Ou seja, na hora que você multiplica um elemento, esse produto está dentro desse conjunto menor que a gente está estudando. Não é o caso dos inteiros, tá? Então os inteiros não é um ideal dos racionais, e por sua vez ele não é um ideal dos reais, que também não é um ideal dos complexos, tá? Então é um contra-exemplo aí da definição de ideal. Nos inteiros, a gente tem muitos ideais, né? Infinitos ideais. Então, um exemplo, né, de ideal é os múltiplos, né, de um número. Então, no exemplo 4 aqui, quando eu pego o subgrupo NZ dos inteiros, quando o N é um número inteiro qualquer, né? Isso de fato é um ideal. Bom,
Se você pegar dois números que estão em NZ, esses dois números são da forma x vai ser igual a um NK e o y vai ser um NL, por exemplo. São múltiplos de n. Dois múltiplos de n, né? Quando você subtrai dois múltiplos de n, você ainda tem um múltiplo de n. Esse aqui pertence a NZ. A gente já sabia disso porque NZ é subgrupo, né? Agora, se você pegar um elemento, um inteiro qualquer, né? Um inteiro qualquer, e você multiplicar esse inteiro por um múltiplo de n, né? Se eu pegar aqui w vezes x, isso aqui vai dar WNK, que vai dar n de WK, que é a mesma coisa. Isso aqui, vamos pôr assim, pertence a NZ, né? Ele é múltiplo de n. Mas se eu fizer x vezes w, isso aqui vai dar nk vezes w. Vai dar n de kw também, que é igual. Ou seja, vale as duas multiplicações, ou à direita ou à esquerda, vai pertencer a esse subconjunto aqui. Isso é exatamente a definição de ser ideal, né? Então, os múltiplos de um número são ideais dos inteiros. Mas perceba, né, mais ainda, que todo ideal, na verdade, dos inteiros é dessa forma, tá? A gente comenta mais pra frente porque é o seguinte, todo ideal vai ser subanel, né? E todo subanel dos inteiros é um subgrupo e a gente já sabe que todo subgrupo dos inteiros é dessa forma, né? Então, particularmente por causa disso que todo ideal é dessa forma. Agora, uma questão aqui envolvendo homomorfismos de anéis, né? Se eu tenho um homomorfismo qualquer de anel, né, entre anéis, o núcleo desse homomorfismo vai ser o ideal do domínio, tá? E aqui não está falando se o anel é comutativo ou não, etc. Mas está falando que o núcleo de fato é um ideal bilateral. Então a gente pode checar isso aqui, né, no exemplo 5. A gente está estudando aqui ideais dados por núcleos, né? Então você tem aqui um homomorfismo qualquer e você pega o núcleo desse homomorfismo. A gente já sabe que o núcleo ele é subgrupo do domínio, né? Então já vale o primeiro item, né? Que é verificar se o conjunto ele é diferente ele preserva diferenças, né? A gente já sabe também que o núcleo é diferente do vazio, porque o elemento zero, né, neutro do A sempre está lá. Então o 0A sempre pertence lá, ele é diferente do vazio. Essa é checar a segunda propriedade, né? Se você pega um elemento qualquer do anel A, um elemento qualquer do núcleo, né? Então você tem o seguinte, você tem aqui que o f de x é 0, em particular, né? Então na hora que você faz o produto AX, observe o seguinte, quando você faz A vezes X, como é um homomorfismo, ele abre na multiplicação. Isso aqui vai dar f de A vezes 0, B, vai ter que dar 0B, né? E se eu fizer o contrário, isso aqui abre na multiplicação. Isso aqui vai ficar 0B vezes f de A, e vai dar 0B. Isso implica, então, que AX e XA pertencem ao núcleo de F, ou seja, o núcleo de F é ideal, bilateral aí do A, né? Então vamos prosseguir aqui. O que pode ser também uma questão a gente sabia que a imagem de um subanel é subanel, através de um homomorfismo, né? A imagem de um subgrupo é um subgrupo. Será então que a imagem de um ideal é ideal, né? Por exemplo, a gente tem aqui um contra-exemplo, tá? Imagine que eu tenho uma aplicação aqui dos reais no conjunto das matrizes 2×2 e ele pega um elemento e leva na diagonal, tá? Leva na diagonal da matriz, né? Então, ele cria uma matriz diagonal aqui, né? Fx vai em xx, que fica 0, 0. Isso é um homomorfismo de anéis, né? Você pode checar.
E a imagem, que é dada pelas matrizes dessa forma, ele não é nem ideal à direita nem à esquerda. Então fica aqui um exercício para vocês checarem esse fato aí, né? Basta você pegar essa matriz e multiplicar por uma matriz genérica 2×2 e verificar que não vai dar diagonal. Tudo bem? Então você faz tanto pela direita quanto pela esquerda, você vai verificar. Bom, vamos falar de algumas proposições. Uma delas é muito importante, né? Reforçar aqui uma coisa que já foi dita, que um ideal ele é um subanel. Tudo bem? Mas aí basta vocês observarem o seguinte, né? Então eu tenho lá A um anel, e ideal de A. Aqui eu tô falando, tô usando ideal bilateral. E aqui eu tenho que o I, ele é diferente do vazio, né? Então eu já sei que o I é diferente do vazio. E eu já sei então que se pegar x, y pertencente a I, então x menos y pertence a I. Isso aqui são as duas primeiras condições para mostrar que é subanel, né? Qual que era a terceira condição? Se eu pego x, y pertence a I, então x vezes y pertence a I. Mas isso é verdade, né? Porque se x e y pertence a I, eu posso optar por ou x pertence a I ou y pertence a I. Desculpa, ou x pertence a A ou y pertence a A, né? Então x pertence a A ou y pertence a A, tanto faz. E aí na hora que eu faço esse produto, ele pertence a I, pois o I é ideal. Então, com isso você já garante, né, que o I é subanel de A. Tá? E por fim, então lembrando, né, se você pegasse aqui um exemplo, vou fazer aqui. Se pegar um exemplo em Z, se I é ideal em Z, o I ele vai ser subgrupo de Z. Então o I ele vai ter que ser da forma NZ para algum N. Então por isso que todos os ideais dos inteiros são dessa forma. Essa é uma maneira rápida de ver. Tudo bem? Vamos a algumas outras propriedades importantes aqui. Aqui é interessante, né? Nos ideais, tá? Imagine que você tem um anel que ele possui unidade aqui, ele possui 1. Se eu tiver um ideal que tiver 1, que ele contém esse elemento, então esse ideal ele é trivial, ele é todo o grupo, todo o anel, tá? E aí, em particular, se o seu ideal contém algum elemento que tem inverso, tá? Mesma coisa acontece. Isso vem caracterizado pelo fato de que o ideal, ele absorve toda a multiplicação, ou pela direita ou pela esquerda. No caso, eu estou falando de ideal, então você já subentende que é um ideal bilateral. Então, a partir daqui, né, vocês já estão notando, a gente só está falando de ideais, né, sem ser a esquerda ou a direita. Então, a gente está supondo os ideais que eu estou tomando aqui são ideais bilaterais. Então, imagine que você tenha, né, estou falando da proposição, que você tem no ideal seu, no J, né, o 1 de A pertence a J. Então, essa é isso que a gente tem, isso aqui é a hipótese. Ó, se A pertence, eu pego um elemento qualquer no anel, eu sei que A vezes 1A, né, vai dar o próprio A, isso vai pertencer a J. Porque se esse elemento pertence a J, isso aqui é ideal, ele absorve, né? Então isso aqui pertence a J. O que você concluiu, né? Então a gente conclui que o A está contido em J, porque todo elemento de A é J. Mas o J é um ideal de A, logo ele está contido em A, né? Você conclui que A é igual a J. Bem? Né? Então esse é o caso. O ideal do A, ou ele contém unidades, né, ou ele contém unidade e os elementos invertíveis, ou ele não contém nenhum, né, ele não contém unidade e ninguém é invertível. Então ele meio que divide. Então veja bem, a gente só falou da unidade, né, mas o segundo caso era o seguinte:
suponha que, né? Suponha que o J contém um elemento tal que existe o A-1 pertencente a A, né? Mas como ele é ideal, o A-1, que é igual a 1, vai ter que pertencer a J. E daí a gente conclui que o J tem que ser igual a A, né? Porque se ele contém o 1, ele é igual a todo o anel. Então, se ele contém um elemento que é invertível, ele vai... O ideal é todo o anel. Então, é isso. Quando a gente fala assim, os ideais, então, ele meio que atua nessa forma também. Ele separa o conjunto dos elementos que possuem inverso dos que não. Tá? Então, você pode criar ideais que possuem inverso ou não. Quer ver um exemplo? Talvez fique mais claro. Em Z, a gente consegue ver isso aqui melhor. Em Z só tem dois elementos que têm inverso, né? O 1 e o -1 possuem inversos. Então, na hora que eu falo se o 1 pertence ao ideal e, né, se o 1 pertence a um ideal, então esse ideal vai ter que ser os inteiros. Mesma coisa, se o -1 pertence ao ideal, então esse ideal vai ter que ser os inteiros. É isso que está sendo dito. Todos os outros ideais não possuem elemento inverso ou unidade. Os outros ideais são ideais da forma NZ com N diferente de mais ou menos 1. Né? Então eles não são os ideais, eles não vão ser todo o conjunto. Mas ele vai ser conjuntos de múltiplo, né? Como consequência disso, a gente tira uma consequência imediata sobre corpos, né? Lembrando, corpo é um anel comutativo com unidade, onde todo elemento não nulo possui inverso. Então, se você pegar um ideal de um corpo, né, e supor que ele é diferente do nulo, então vai existir um elemento pertencente a esse ideal que está contido no corpo, né, com o diferente de 0. Aqui, desculpa, aqui tem que ser diferente de 0. Então, existe um elemento claro diferente de 0. Portanto, o possui inverso. O A-1. Se ele possui inverso, né? Então, você tem um elemento invertível no seu ideal. Logo, ele vai ter que ser todo o corpo. Você percebe que não tem jeito, né? No corpo, ou os seus ideais são 0, o elemento, o conjunto nulo, ou todo o conjunto. Então, a estrutura de corpo em relação a ideais é bem simples, né? O que a gente vai ver também, né, no próximo vídeo é que isso caracteriza os corpos. Se você tem um anel, então é tipo uma volta. Se a gente tiver um anel onde os únicos ideais são os triviais, esse anel é um corpo. É isso. Tá? Então a gente vai ver que vale a volta dessa consequência aí. Então é só isso por enquanto nesse vídeo, né?